Então, vamos começar mais uma aula. Uma explicação agora vai ser sobre os 5 parâmetros na Libras. E precisamos saber que isso é super importante na comunicação, né, entre os pares. Então, a nossa aula já está caminhando, dando os primeiros passos. Agora nós vamos começar a trabalhar um pouquinho sobre os 5 parâmetros. Nós trabalhamos na aula passada sobre o alfabeto, né, que é a datilologia, e que ele é usado somente para nome de pessoas, nome de rua, né? Não é para conversar, né? Porque para conversar a gente precisa estar produzindo sinal, né? De acordo com a palavra, tem um sinal específico. Então, os 5 parâmetros é o que vai dar o sentido à nossa conversa da Libras. Então, ele vai ter algumas combinações, né? E eu vou explicar passo a passo quais são os 5 parâmetros na Libras. Bom, primeiramente, precisamos saber como produzir o sinal dos 5 parâmetros, né? Então, nós vamos com a mão esquerda, nós vamos abrir a mão assim, a mão direita, aliás, e essa mão aqui, ó, nós vamos fazer os 5 parâmetros, rodando dessa forma aqui. Isso já está dizendo os 5 parâmetros na Libras. Aí nós temos configuração de mão, movimento, locação, ponto de articulação e expressão facial e corporal, também chamado como expressão não manuais. Então, vamos lá no primeiro. Configuração de mão também tem um sinal específico para ele. Então, nós vamos abrir essa mão e a outra fazer a configuração de mão em A e passar uma vez aqui. Então, agora todo o nosso alfabeto que nós trabalhamos, que vocês conheceram, letra A, B, C, D, elas vão ser chamadas agora de configuração de mão. Então, configuração de mão em A, configuração de mão em B, e assim por diante, né? Até a letra Z. Mas também tem outras configurações de mãos que não é uma letra. E no decorrer do curso vocês vão perceber. Então, a configuração de mão é onde nós vamos dar a partida, né? Dar o sentido do sinal que vai ser utilizado. Então, com a configuração de mão em A, eu posso fazer o sinal ainda, sacrifício e aluno. E alguns sinais, eles vão possuir movimento. Por exemplo, o sacrifício, ele tem movimento, né? Movimento. Já a questão do aluno, ele é um sinal parado. E aí, nós vamos perceber também qual mais sinais que tem movimento. Vamos lá. Configuração de mão. Essa daqui, eu vou fazer o sinal de casa. Casa não possui movimento. Mas o sinal de morar, que é o mesmo sinal de casa, ele já possui movimento. Ele é uma vezinha para baixo. Sabe? Morar. Casa é parado e morar, ele já possui movimento. E o nosso ponto de articulação também, ele vai ter qual é o ponto de articulação que está sendo feito o sinal. E nós temos também a expressão facial e corporal. A expressão facial e corporal é esse aqui. E ele é muito importante numa conversa entre os pares, né? Lembrando também que alguns sinais, eles não possuem movimento, ele é parado. Mas outros já possuem movimento. Vamos lá fazer o sinal de feliz. Eu vou fazer a letra F. E vou fazer essa configuração de mão e esse movimento. E a expressão facial de feliz.
para que possa dar sentido à minha palavra. Então vamos voltar um pouquinho lá no ponto da circulação, como que a minha palma da mão ela está sendo representada para frente, para cima, para baixo, e assim para um lado, para o outro. Então a gente precisa saber qual ponto da circulação está sendo realizado o sinal. Nós temos o sinal também trabalhar em televisão. Qual é a configuração de mão? Configuração de mão em L. Então a gente vai usar as duas mãos e fazer o sinal de televisão. Ele tem movimento porque na televisão tem a imagem, né, que está sendo reproduzida. Então ele faz esse movimento. E como que está sendo direcionado a minha mão? Para frente. Sinal de trabalhar, tem movimento, configuração em L, e a palma da mão para baixo. Então preciso perceber, cada sinal tem a sua configuração específica, alguns têm movimento, outros não têm movimento. E sempre temos que entender também sobre qual o local que está sendo feito o sinal. Muitas das vezes o sinal é feito no espaço neutro, igual trabalhar, é um espaço neutro. Televisão, espaço neutro. O sinal de presidente, com a configuração em mão em P, faz esse movimento aqui. Aonde está sendo feito o sinal? No seu corpo. Ó, da esquerda para a direita. Então, esse é o ponto que está sendo feito o sinal. Então, depois vai ter algumas atividades, alguns sinais para vocês estar realizando. Assista o vídeo, vem reassistindo desde a primeira aula para poder gravar alguns sinais. E bons estudos!